Apocalipse capítulo 16, versículo 15, do ponto 1, a conversão de Israel. Vamos lembrar que eu falei para vocês, aqui está retratando a sexta taça, tá bom? E depois o Apocalipse vai retratar nos capítulos 17, 18 e 19 a destruição da Babilônia apocalíptica, ok? Até a vinda de Jesus em glória, que é para a batalha do Armagedon, ou seja, os próximos capítulos que nós estudaremos, eles serão uma ampliação desse momento aqui da batalha do Armagedon, ok? E na batalha do Armagedon, ela ocorre, nós acreditamos, no momento que ocorre a conversão final de Israel. Então, esse texto que eu vou ler agora, Apocalipse 16, 15, ele é uma mensagem para Israel. Não? Porque nesse momento da grande tribulação, a igreja já não está mais na terra. Mas, pastor Levi, Israel não lê o Novo Testamento, não lê hoje. Mas, se as duas testemunhas vão falar de Jesus para Israel, o que as duas testemunhas vão usar? Elas vão usar o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento. Os israelitas que começarem a aceitar Jesus como Messias, imediatamente eles vão começar a ler o Novo Testamento, é claro. Aqueles 144 mil que aceitaram Jesus ainda na primeira metade da grande tribulação, eles vão começar a ler o Novo Testamento. Na segunda metade da grande tribulação, os 144 mil, eu acredito que eles vão usar a mesma estratégia das duas testemunhas. Usar o Antigo Testamento para falar de Jesus como Messias, mas vão começar a fazer apontamentos no Novo Testamento. Entre eles, profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Tem um rabino, eu até recomendo a vocês que vejam o canal dele. É um canal interessante. Ele não é cristão, ele não acredita em Jesus como Messias. O título do canal dele Professor Responde. Ele é um rabino, né, um israelita, e tem um tópico que ele fala sobre o Novo Testamento. Na verdade, tem vários vídeos que ele fala sobre o Novo Testamento. E nesse vídeo ele fala, olha, o Novo Testamento, ele é estudado pelos judeus, porque o Novo Testamento ele é estudado como um documento, porque outros livros de Israel não existe no período do Novo Testamento. Porque existem livros apócrifos, que eles estudam também como questão histórica. Mas o Novo Testamento ele tem uma história que é comprovada até por historiadores judeus, como Flávio Joséfo. Ele cita Jesus, ele cita os apóstolos sendo perseguidos, ele fala da morte de Tiago. Então o Novo Testamento é um documento estudado nas escolas dos rabinos. Então eu fico pensando, quando os rabinos chegam naquele tópico, se é que eles chegam, né, em que Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, eles devem pular esse tópico. Porque Jesus Cristo disse, quando virdes, né, essa cidade cercada, né, e que os judeus devem fugir. Então ele diz que Jerusalém seria cercada, seria destruída e que não ficaria pedra sobre pedra no templo que não fosse derribada. Eu gostaria de ouvir um rabino que estuda o Novo Testamento como história, fazendo um comentário sobre essas palavras de Jesus. Certamente ele salta essa parte, né? Mas os 144 mil, ou mesmo cristão hoje, eu já tive a oportunidade de evangelizar judeus. O cristão hoje, ele usa o Antigo Testamento, diversos tópicos do Antigo Testamento, para falar que Jesus é o Messias. Por exemplo, eu uso a profecia do Antigo Testamento que diz que o Messias iria pisar naquele segundo templo que estava sendo construído. Ageu falou isso. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, porque eu e Yahvé estarei nela. E o Messias veio. Então, quer dizer, se aquela casa foi destruída, essa profecia de Ageu seria, então, uma heresia. Mas eles não podem dizer isso, que a Tanakh, é o nome que eles dão ao Antigo Testamento, seja uma heresia. Então, eu uso como exemplo
as duas testemunhas, os 144 mil, vão apresentar isso aos israelitas. Olha, está dito aqui, olha, que Yahvé, ou o Messias, ele viria nesse segundo tempo. E agora? Como é que vocês explicam isso? Então, isso tem que ter se cumprido em Jesus. E outras profecias, né? Tá ok? Esse professor, ele até faz um comentário interessante, que eu quero corrigir ele aqui, tá bom? Ele fala sobre a profecia de Isaías, que fala que uma virgem conceberia. Então você pode procurar esse vídeo para assistir, é interessante, mas ele comete um erro, né? Até, vamos dizer, entrando em contradição no próprio vídeo, porque ele fala que a palavra, o termo hebraico, ali, ele não necessariamente significa virgem. Ele pode significar só uma jovem moça, né? Uma moça, ok? Que não fosse virgem. Ok. Aí chega mais à frente, veja como ele falou. Ele disse que não significa necessariamente virgem, significa apenas uma moça. Chega mais à frente, ele fala o seguinte: logo a doutrina cristã está errada, porque fundamentou-se numa palavra que não significa virgem. Olha como ele entrou em contradição. Antes ele falou o que significa realmente a palavra, que ela não significa necessariamente virgem, ela significa moça, tá ok? E depois ele afirmou que a doutrina cristã está errada. Mas observe o seguinte: como essa palavra foi interpretada na história? Não foram os cristãos, em primeiro lugar, que interpretaram que Isaías estava falando de uma virgem. Estou falando aqui um exemplo do que as duas testemunhas, os 144 mil, falarão para os judeus para chegarem a esse momento de conversão. Então, quem em primeiro lugar interpretou que aquela palavra de Isaías falava de uma virgem foram os 70 rabinos, os 70 eruditos judeus, cerca de 200 anos antes de Cristo, quando escreveram a Septuaginta. A Septuaginta traduziu como virgem, ok? E veja, aqueles 70 eruditos judeus, aqueles 70 rabinos, eles viveram 500 anos depois de Isaías. Então eles sabiam, melhor do que nós, que vivemos 2.700 anos depois de Isaías, eles sabiam como aquela palavra era usada, ok? Então, eu acho que ele, como rabino, deveria seguir o que aqueles 70 eruditos entenderam do significado da palavra. Era entendido como uma virgem. E eu não falo também, não era só naquela época não. Eu me lembro quando jovem, né, se uma moça, né, o termo moça era usado para descrever alguém que ainda não tinha perdido a virgindade, ou seja, ela era virgem. Quando uma jovem perdia a virgindade, então era dito que ela não era mais moça. Isso, vamos dizer, na década de 70. Então, foi uma forçação de barra do rabino. Pois bem, então, os 144 mil, nesse momento, segunda parte da grande tribulação, vão estar usando esses exemplos. Outros, como Daniel, que profetizou que o Messias viria e morreria. Daniel, capítulo 9, ele fala das 70 semanas e ele fala que depois de 7,62 semanas, ou seja, depois de 69 semanas, o Messias seria tirado. E ele dá um tempo, 483 anos. 69 semanas são 483 anos. Se contar esses 483 anos, bate próximo do ano 29 da era cristã. Eu falo próximo porque os calendários não são perfeitos, né? Então tudo isso vai ser usado pelos 144 mil que estarão pregando para os judeus nesse período da grande tribulação. Além desses e outros exemplos do Antigo Testamento, eles também certamente apontarão para o Novo Testamento, como eu falei, a profecia de Jesus sobre Jerusalém. Vocês não estudam o Novo Testamento como documento? Pelo menos é o que esse rabino fala nesse canal Professor Responde, que é um canal muito bom. Ele tem comentários bem interessantes, alguns erros, né, mas comentários bem interessantes. Mas vocês não estudam como documento, é lá a palavra de Jesus, e Jerusalém seria cercada e o templo seria destruído.
os judeus daqueles dias não acreditaram, mas cumpriu-se cerca de 40 anos depois. Jerusalém foi cercada, como Jesus profetizou, o templo foi destruído, como Jesus havia profetizado. Então, esse aqui é o momento que os 144 mil estarão pregando, e aí nós sabemos, né, o Espírito de Deus, né, como Joel profetizou, vai estar dando sonhos e visões aos israelitas para levá-los à conversão a Jesus. E veja então, nesse versículo 15, o que está escrito: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha, os 144 mil poderão chegar nesse tópico também? Sim, porque se eles vão apontar, hipoteticamente falando, isso é hipótese, a Bíblia não está dizendo que eles vão usar isso, mas eu estou dizendo, se eu usaria hoje esses homens usados por Deus para essa conversão de Israel, que é algo profetizado desde Abraão, algo maravilhoso, certamente eles vão usar esse argumento, né? Então, chegando no Novo Testamento, olha, além das profecias de Jesus ter se convertido, além de eruditos como Saulo de Tarso ter se convertido, a palavra final da Bíblia é que vocês sofreriam um cerco nesse momento, né? Que uma besta que sobe do mar, liderada por um homem que é chamado de anticristo, foi profetizado que vocês fariam uma aliança com ele. Daniel profetizou, foi profetizado agora por Saulo de Tarso, Paulo, que ele iria sentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. Vocês construíram o templo, ele assentou-se lá. Daniel profetizou que vocês interromperiam a aliança. Vocês interromperam a aliança na metade da última semana. Vocês estão vivendo a última semana de Daniel. E Jesus vem como ladrão, isso está escrito aqui no Apocalipse também. Então vocês devem saber que isso significa ele vir de forma surpreendente, vocês serão surpreendidos, ok? E olha, ele diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Isso fala de santidade. Vestes é uma representação do interior, ok? Quando Isaías fala, as nossas justiças são como trapo de imundície, ou seja, as roupas, né, trapo, representando um estado espiritual da pessoa, para que não ande nu espiritualmente, não se veja as suas vergonhas. O comentário diz, o alerta para a igreja serve também para Israel. A vinda do Senhor, botei Senhor em maiúsculo, como as nossas traduções falam, né, de Yahvé, Jesus é Yahvé, será de surpresa. Então veja, Jesus Cristo, ele observe em Mateus capítulo 24, antes de ler esses versículos 43 e 44, observe Mateus capítulo 24, se você estiver com a sua Bíblia. Jesus começa o sermão profético. Quando chega no versículo 14, Jesus fala de um fim. Eu já expliquei para vocês sobre esse fim. É o fim da era da igreja, ok? E aí Jesus começa a falar da abominação da desolação, ou seja, já está falando da grande tribulação. A partir do versículo 15, Jesus começa a falar da grande tribulação, ok? E isso, Jesus prossegue, tá bom? Falando da grande tribulação, a partir do versículo 15. Quando chega no versículo 28, ele vai falar, a partir do versículo 29, digo, ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, tá bom? A partir do versículo 29 até o versículo 35, estou seguindo até a divisão das nossas Bíblias. Preste atenção, quando chega no versículo 36, as nossas Bíblias até dividem. Ele começa a fazer uma exortação à vigilância. E essa exortação à vigilância, que vai vir acompanhada de algumas parábolas, ela pode ser usada tanto para a igreja quanto para Israel, ok? Agora, falando da vida do Filho do Homem, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, seria para Israel, ok? Mas observe agora o que diz os versículos 43 e 44.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que de vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, os israelitas, eles vão estar vivendo um momento de engano. Vão conseguir se livrar desse engano, mas essa manifestação de Jesus será de surpresa, para poder livrá-los da destruição final do anticristo. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, veja o que ele diz. Ele fala o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, e aqui nós iríamos aplicar de maneira especial também ao fim da grande tribulação, que é normalmente chamado o dia do Senhor, virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, quem vai dizer que há paz e segurança? Os israelitas. Na primeira metade da grande tribulação, eles dizem que há paz e segurança, porque fizeram uma aliança com o anticristo, ok? E essa aliança vai lhes trazer segurança. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, essa palavra do apóstolo Paulo está direcionada a Israel. E eu botei aí 4 tópicos do ladrão vir, chamado de ladrão da noite. Em primeiro lugar, ele vem sem avisar, ou seja, é uma surpresa a chegada dele. Você tem que estar sempre vigilante. Outra, o ladrão leva as coisas preciosas, principalmente no arrebatamento, ele levou as coisas preciosas. Terceiro, o ladrão leva o que se destaca na noite. O ladrão, quando entra numa casa, ele não vai acender a luz para roubar. Então é uma simbologia. Os israelitas que creem em Jesus, eles vão estar se destacando nessa grande noite que é a grande tribulação. Em quarto lugar, o ladrão deixa mais do que leva. Ou seja, ele entra numa casa, a quantidade de bens que fica é maior do que a que ele leva. Então, infelizmente, também é descrito um grande sofrimento para Israel nesse período, e muitos israelitas morrerão. Pelo que nós observamos na profecia, depois nós veremos, principalmente o que Zacarias fala, ok? Vai ser um período assim em que Israel, infelizmente, terá muitos mortos, mas terá um grupo final pequeno que vai ser salvo. Então, o comentário prossegue: os israelitas são alertados a vigiarem e guardarem as vestes, ou seja, buscar a santificação. Porque, infelizmente, claro que aqueles que estão afastados de Jesus, que não creem em Jesus, né, como Salvador, eles, infelizmente, estão com as suas vestes sujas, ok? E não estão santos, não estão separados do mal. Eles terão se livrado da aliança com o anticristo. Podemos dizer que eles se livraram da imundície maior, mas enquanto eles não aceitarem Jesus, a imundície continua. Eles conseguiram se livrar daquela, vamos dizer, aliança com Satanás, né? Pacto com Satanás. Isaías chama de pacto com a morte, pacto com o inferno, ok? Como eu conheci pessoas que foram espíritas, fizeram pacto com Satanás, mas se livraram, né? Aceitaram Jesus, se livraram daquele pacto. O mesmo acontece com os israelitas. Fizeram pacto com o mal, com o representante de Satanás, com o representante do dragão, receberam a marca da besta, porque quem fez pacto com o anticristo recebe a da marca da besta. Mas a profecia diz que eles se livram dessa marca.
eles acabam aceitando Jesus e por fim todo Israel será salvo.